Olá, eu sou a Lia Costa, aqui da JCC Ar-Condicionado. E eu tô aqui hoje para falar com você, que é um prestador de serviço. Aliás, ótimo prestador de serviço, com certeza, que manja muito de fazer aquilo que faz. Mas na hora de vender, na hora de apresentar a proposta, comete alguns deslizes. E aí a consequência disso, no final do mês, o bolso vazio. Então vamos mudar isso daí, vamos mudar esse cenário todo e vamos aprender aí um pouquinho mais sobre o mundo de vendas. Eu tô aqui hoje para falar sobre 5 erros muito comuns que você pode estar cometendo e nem está percebendo e que faz com que o seu cliente não opte por você, tá certo? Mas antes de eu apresentar aqui para vocês esses erros, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, vocês curtam esse vídeo, ativem o sininho, para que sempre que chegar algum vídeo ou conteúdo novo, vocês sejam informados. E para que vocês consigam ter sempre o acesso a tudo aquilo que a JCC quer levar para vocês, para ajudar vocês aí nesse dia a dia, a enfrentar o dia a dia com a cabeça erguida, com muita garra. Vamos lá, pessoal. Olha, os 5 erros mais comuns que você pode estar cometendo na hora de vender o seu serviço, tá? Aqui eu falo para vocês o seguinte, vocês já pararam para pensar quantas oportunidades vocês já perderam quando vocês vão vender um serviço? Já se pegou pensando, e se eu tivesse feito diferente, será que aquele cliente teria fechado comigo? E o que eu fiz de errado, gente? O que eu fiz que o cliente não fechou comigo? Eu manjo tanto, eu sei muito do meu serviço, não é possível? É possível sim. A verdade é que essas perguntas não têm umas respostas exatas. São muitos os motivos que podem fazer com que o seu cliente não opte por você e opte pelo seu concorrente, tá certo? Então eu separei os 5 erros mais comuns que podem estar fazendo com que o seu cliente não queira fechar o serviço com você, tá? Para que você não cometa mais. Vamos lá. Bom, o primeiro deles é falar demais, né? É muito comum, às vezes, um técnico manja tanto daquele negócio, sabe tanto daquele serviço, e quando ele chega no cliente, ele tá tão empolgado, ele tá tão animado, e o cliente começa a falar o problema que tá, e o cara fala assim, eu sei fazer isso, são tantos anos de experiência, eu faço aquilo e aquilo outro, e fala, e fala, e fala, e o cliente fica assim, ó, olhando para a cara da pessoa, não fala aquilo que está acontecendo. Gente, quanto mais você fala, mais o seu cliente vai entender que você não está nem aí para o problema dele. Ele vai entender que você está querendo mostrar que sabe muito. E pode até criar aquela pulguinha atrás da orelha dele e falar assim, caramba, se ele está falando muito assim, será que ele está querendo provar para mim que ele sabe muito porque ele está querendo esconder que não sabe? Gente, acontece isso. A cabeça do cliente funciona muitas vezes o oposto daquilo que a gente está querendo mostrar para ele, né? Você tem que sempre lembrar, poxa, se ele te chamou, é porque ele tem um problema para resolver. E a única coisa que ele precisa é que você ouça ele. Você vai ter o seu momento de falar, vai ter a hora certa de falar, tá? Então, eu vou dar uma dica para você de como você pode agir para não cometer esse erro, não cair nessa tentação, tá? Então, primeiro, ouça sempre atentamente tudo aquilo que o seu cliente vai te falar. E quando ele terminar, você vai poder apresentar a sua empresa de forma objetiva, você vai falar, olha, da sua experiência, você vai falar sobre aquilo que você está vendo, se for um local que você foi pessoalmente, já pode apresentar, falar tudo aquilo que você sabe para o seu cliente, mas assim, de forma breve, sem muito blá blá blá, sem muita historinha, de forma simpática, honesta, para fazer com que o seu cliente entenda que você ouviu ele e que você tá lá, que você manja sim e que você pode ter capacidade de resolver o problema que ele tem, tá? Então, vamos parar de falar muito, tagarelar muito, né? Vamos ouvir mais o que o cliente tem para falar para que a gente consiga apresentar aquilo que o cliente precisa ouvir? Vamos lá. Ó, esse é o nosso erro número 2. Demora para enviar o orçamento. Demorar para enviar o orçamento pode fazer você perder aquele serviço, tá? Por quê? Porque quando o cliente chama você para fazer o orçamento, você pode ter certeza que ele não vai chamar só você. Ele vai chamar você e mais uns 2 ou 3 ou 4 até, para poder ter um comparativo de orçamento. E é lógico que ele vai comparar preço também, mas tem outras questões que ele vai acabar comparando e vão poder fazer ele tomar a decisão dele e optar por você ou não, tá? Uma das coisas é, o cliente está lá, desesperado,
com aquela urgência daquele serviço. Ele liga e pede orçamento, você não apresenta. Ele pediu para mais 3 ou 4, o que vai acontecer? Se aqueles 3 ou 4 forem mais rápidos do que você, com certeza ele vai observar, falar, essa empresa aqui, ó, tá com tanto serviço que não tá nem precisando fechar comigo, vou fechar com aquele lá que me apresentou, ó, para ontem o meu orçamento. O que ele entende? Ele entende que a empresa que faz isso age prontamente, né? Tem eficiência, tá passando aquela confiança de que, ó, inicialmente ele já pode confiar naquele que passa mais rápido. Depois, é lógico, ele vai avaliar outras coisas para poder fechar o orçamento com você. Mas ele vai com certeza avaliar a sua agilidade na hora de enviar o orçamento, tá? Então, qual que é a dica que eu dou para vocês não cometerem mais esse erro? Seja organizado com as suas tarefas. Priorize o seu atendimento ao cliente também. Você é um técnico, vamos falar que você trabalha sozinho, é um prestador que trabalha sozinho, não tem uma empresa por trás, uma equipe de vendas, não tem alguém que te ajude para a sua empresa. Aí você fala, poxa, ali, eu fico o dia inteiro na rua, eu vou para lá, eu vou para cá, como é que eu vou ficar parando para ficar fazendo orçamento assim, rapidinho? Calma, dá para você se organizar, né? Determina um horário do seu dia para que você faça os orçamentos. Não demore mais do que 24 horas para passar esse orçamento. Porque se o seu cliente principalmente estiver com um problema urgente para resolver, ele vai optar por aquele que passar mais rápido sim, tá? Então, a primeira coisa, se organize. Tenha um modelo de orçamento pronto, sabe? Se você tem um Word ou alguma coisa que você possa fazer, deixar impresso se você ainda escreve, você tem um sistema melhor ainda, né? Para poder passar para você tudo aquilo de forma pronta. O que você vai facilitar deixando um modelinho pronto? Você vai poder só preencher os seus dados, os dados do cliente, as informações do orçamento, pronto, já está pronto. Ah, Lia, poxa, eu começo a trabalhar às 8, então acorda um pouquinho mais cedo, uma meia horinha mais cedo, prepare os seus orçamentos, mande tudo, fique livre para o resto do seu dia você ficar com a cabeça em ordem só para executar o seu serviço, sabendo que os orçamentos, que é o que vão te trazer a venda do negócio, já foram enviados. Tá? Porque é importante você ser um bom prestador, é importante você ser pontual em fazer a prestação de serviço, mas é mais importante ainda você estar passando todos os seus orçamentos, não deixar nada pendente, porque é isso que vai te trazer a venda. É ou não é? Então vamos lá. Vamos para o nosso terceiro erro mais comum. Fazer orçamento muito confuso. Ainda falando do orçamento, né? É um erro assim muito comum em algumas empresas que demonstram desorganização, né? Ou que querem deixar o orçamento meio bagunçado, que é para o cliente não saber certinho aquilo que funciona. Gente, o orçamento tem que sempre estar muito bem descrito, o serviço, as condições de pagamento. Não pode ser feitas coisas assim, jogadas informações, porque quando o cliente pega um orçamento confuso, ele vai olhar aquilo lá, ele vai falar, meu Deus, o que eu faço? Onde está a condição de pagamento? O que ele está querendo dizer com isso? Aí ele pega o dos outros 3 lá que ele pediu inicialmente e fala assim, esse daqui, ó, tá claro, esse daqui tá claro, isso aqui tá bagunçado, essa empresa deve ser uma bagunça. É isso que vai passar na cabeça dele. Então, por isso é importante, além de você não demorar para enviar o seu orçamento, você fazer um orçamento que não seja confuso, para o seu cliente poder enxergar aquilo, não ter a desculpa de enxergar aquilo e falar, essa empresa aqui é bagunçada, tá querendo até me enganar. Não coloca as coisas de forma clara, né? Isso é comum acontecer, tá certo? Então, qual que é a minha dica aqui? Coloque as informações detalhadas, né? Logotipo da empresa sempre no seu orçamento. O seu endereço e seus dados cadastrais da sua empresa também é importante para passar a segurança e a credibilidade para o seu cliente. Ele tem que ver que essa empresa realmente existe, ele não está falando com qualquer pessoa, né? Coloque os dados do seu cliente, o e-mail, o telefone e tal, até porque depois você pode arquivar isso daí. Você pode guardar, quando ele te chamar de novo, você vai ter um histórico dele, né? Descreva os serviços, os valores unitários, os valores totais, as formas de pagamento que ele pode fazer, né? Coloca aquilo que está incluso e também o que não está incluso. Porque às vezes, vamos falar no caso do ar-condicionado, às vezes não está incluso a quebra da parede ali para fazer infraestrutura. E o seu cliente confunde, achando que aquilo ali está incluso, pode gerar uma discordância. Então é sempre legal colocar a quebra de parede não inclusa. Se ele quiser e ele não tiver algum lugar para ele poder contratar aquele serviço, você pode até indicar. Mas assim, deixar claro no seu orçamento que isso daí
não é uma coisa que você faz, você pode indicar um parceiro, um amigo que faça, tá certo? O importante é deixar o seu cliente tranquilo de que ele está falando com alguém que sabe o que está fazendo, né? Vamos para o quarto. Quarto erro, não apresentar os benefícios que a sua empresa traz quando ele fecha o seu produto, o seu serviço com você, tá? Eu sempre costumo falar, não venda as características do seu serviço, venda os seus benefícios, porque os seus benefícios é que vão ser os seus diferenciais para poder fazer com que o seu cliente pese na balança, avalie em relação ao que ele tem do concorrente e fale, vou fechar com aquele, ele está me dando isso, tá? O benefício sempre dá a sensação de que o cliente está ganhando algo mais, né? Então vamos só diferenciar. Qual que é a diferença entre características, né, e os benefícios? Bom, as características são todas as informações que diferenciam um serviço do outro. Então, por exemplo, a troca de peça, então você vai descrever lá as características do seu orçamento. Troca da peça tal, conserto da peça tal, compra da peça tal. Isso são as características do seu orçamento. E você fala assim, Lia, os benefícios. Olha, um benefício muito bacana, que o cliente gosta, confia. Eu vou dar um exemplo aqui, que pode ser a garantia que você oferece para ele. Tem empresa que não oferece garantia do serviço. E o cliente sabe que isso daí acaba, principalmente em prestação de serviço, pode dar uma dor de cabeça para ele. Então, ofereça para ele, olha, eu te dou 3 meses de garantia. Deixa descrito ali na sua proposta, no seu orçamento, isso como um benefício. Ele vai ganhar essa garantia. Não é legal? É muito legal, pode ter certeza. E aí a dica que eu dou é essa, né? É você entender que o cliente não, ele compra as suas ideias, né? Ele vê que os benefícios são ligados ao lucro, né? E aí aquilo que eu estava dizendo aqui na minha apresentação, após você apresentar o seu orçamento com todas as informações, é extremamente importante que você coloque o benefício para ele. Ele vai perceber que você, além de entregar um serviço contratado, também vai dar algo mais. Né? É aquilo que eu estava falando, a sensação de que estou ganhando algo mais dessa empresa, tá? E aí vamos para o último, quinto erro mais comum cometido na hora de vender, é não cumprir o prometido. Bom, é muito comum prestador de serviço na hora de fazer um orçamento, para não perder aquela oportunidade, para fechar aquele negócio, cair na tentação de prometer rios, mundos e fundos, falar, eu vou prometer isso, aquilo outro, meu cliente vai fechar comigo, eu pego, depois eu me viro. E aí não se vira nada, não consegue fazer nada. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Isso é uma reclamação muito grande dos clientes que fazem o serviço com qualquer empresa, que não se compromete com aquilo que promete, sabe? Essas situações o cliente percebe facilmente, ele vai ter a sensação de que você está mentindo para ele, né? Então não caia nessa tentação, tá? A minha dica para vocês é muito simples, prometa apenas aquilo que você tem certeza que a sua empresa ou que você podem cumprir, né? E melhor, se puder, entrega sempre a mais do que você prometer. Não basta você cumprir tudo aquilo que você promete, você tem que entregar mais. Não tem aquele caso assim, às vezes você promete assim, eu vou terminar o seu serviço em 5 dias. Seu cliente vai ficar esperando que você termine em 5 dias, às vezes está se programando para fazer alguma coisa ali, depois que você terminar o seu serviço, e aí você não cumpre. Você prometeu e não cumpriu. Olha que tristeza para o cliente. Ele vai achar que você é um mentiroso. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai te indicar se ele puder te indicar. Ele não vai te contratar mais. Acabou, perdeu aquele cliente, pode ter certeza, tá? Agora, se você fizer, olha, eu prometo que eu termino em 5 dias, você fala, Lia, mas acontece, às vezes tem um imprevisto, uma peça, alguma coisa que eu não estava contando, aconteceu, ótimo. Fale para o seu cliente, seja transparente, fala, olha, eu prometi 5 dias, porém eu vou precisar atrasar 2. Então a gente vai terminar em 7 dias esse serviço, tudo bem? Aconteceu isso, explica para o seu cliente, ele vai entender, ele vai se sentir melhor dessa forma do que você ficar com medo ou não falar nada e ficar enrolando ele, gente. Não faça isso, tá? Quanto mais honesto e mais transparente você for com o seu cliente, mais profissional você vai estar demonstrando ser, né? E eu tenho certeza que aquilo que você quer transparecer para o seu cliente é o ser profissional que você é, o prestador de serviço bom que você é, tá certo? Então, bom, gente, por hoje é isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês.
Eu espero que tenha ajudado, eu espero que o nosso conteúdo esteja ajudando vocês a superar esses desafios aí, tá? Porque eu quero ter até um feedback aí de vocês, eu quero ter um retorno de vocês, se vocês quiserem colocar no comentário. Bia, já tô conseguindo aplicar isso no meu dia a dia, já tá dando certo, tá? Eu vou ficar muito feliz de saber tudo isso aí de vocês, tá certo? E por hoje é só, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!